Começa agora mais um programa Estrada de Damasco na TV. Órgão de divulgação da doutrina espírita. É um programa preparado aqui pelo Centro Espírita Nova Era de Guaxupé. Trazemos sempre um tema evangélico, um tema espírita, de interesse de todos. Esperamos levar ao seu conhecimento. Vamos falar hoje, a Esther e eu, sobre a parábola do trigo e do joio, né, Esther? Uma parábola muito interessante, das muitas parábolas que Jesus contou e que tem grande significado, nos traz grandes aprendizagens. Olá, amigos. Como o Edson falou, nós vamos falar sobre a parábola do trigo e do joio. Jesus gostava muito de contar histórias e algumas vezes ele falava no monte, outra hora à beira-mar, e essa passagem, essa parábola, foi contada à beira-mar. São 32 parábolas, essa é a segunda na lista depois da parábola do semeador, e ele está sempre comparando alguma coisa com o reino dos céus. São várias parábolas curtas, como essa do trigo e do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola, da rede. Isso. São várias, né, Edson? E essa parábola do trigo e do joio está em Mateus, no capítulo 13, versículo de 24 a 30. Perfeito. Lá diz o seguinte: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Bom, nós sempre procuramos as palavras que melhor explicam, né, a passagem evangélica, as expressões principais, para descobrir o real significado, o que realmente Jesus queria dizer com isso. E nós traduzimos isso para a nossa vida, são ensinamentos que nos ajudam muito na nossa experiência, no nosso dia a dia. E essa parábola do trigo e do joio, quem explicou-a foi o próprio Jesus. É verdade. Ninguém melhor do que ele, né? No Sermão da Montanha, logo em seguida, ele costuma dar explicações das parábolas. É, né? E essa daqui que foi à beira-mar, os discípulos não entenderam muito bem e perguntaram para ele o que ele queria dizer com essa parábola. E lá em Mateus também, no capítulo 13, versículo de 36 a 46, está a explicação de Jesus. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que o praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa,
ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o intérprete Jesus, né? O intérprete de luxo. Jesus, mas mesmo assim ele ainda falou de uma forma muito alegórica, muito figurada, né? Ainda assim. Ele usa imagens fortes, adequadas para aquela época, como fornalha acesa, choro e ranger de dentes, filhos do maligno. Então são expressões muito fortes. Se a gente lembrar bem dos ensinamentos que nós temos tido da doutrina espírita, nós vamos ver que ela se adequa bem à parte que nós estamos passando por uma transformação. A Terra passará de provas e expiações para a regeneração e na consumação, né, dessa etapa haverá a separação do joio e do trigo, né? Que o trigo são as pessoas, os espíritos que já adquiriram uma evolução, que vão herdar a terra, como o próprio Jesus disse, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. E o joio será atado em feixes e lançado ao fogo, isto é, ao sofrimento, aos problemas, às dificuldades, porque eles vão sair deste nosso planeta, onde já há uma certa evolução, e vão passar para planetas primitivos, onde vão sofrer muito a consequência do mal. Mundos bem mais atrasados. Vão reencarnar nesses mundos. Os ceifeiros são os espíritos protetores que vão fazer essa separação, né, do joio e do trigo. Mas 2000 anos depois de tudo isso ter se passado, nós vamos encontrar explicações mais atualizadas, mais para o nosso dia a dia, para hoje mesmo. Uma interpretação mais amorosa, porque nós sabemos que Deus é um Pai de muito amor e bondade, né? E nós vamos nos valer de um estudo que o Haroldo Dutra fez sobre essa passagem. Haroldo Dutra é um juiz de direito, um palestrante, que hoje a gente tem ouvido muito. Palestrante espírita, né? Um palestrante espírita. E ele é também o autor de uma tradução do Novo Testamento, diretamente do grego, né? E ele nos chama a atenção para diversos aspectos nessa parábola. O primeiro que nós vamos falar é que Jesus gostava de usar os termos agrários, né, da época, porque exemplos do campo, né? Do campo, porque naquela época a agricultura era o serviço, o trabalho das pessoas que conviviam. O único meio de subsistência, né? Pecuária, agricultura e pesca. E pesca. Então ele usava justamente isso para falar às pessoas da época. E outra coisa que o Haroldo nos fala é que essa parábola não é, como nós sempre chamamos, a do joio e do trigo, mas a do trigo e do joio. Engraçado, por que essa inversão? E nem parábola só do joio ou parábola só do trigo, como a gente vê em alguns lugares. Em algumas Segundo Bíblias. ele, traduzindo direto do grego, é parábola do trigo e do joio. Do joio. Por que do trigo? Porque a semeadura foi do trigo, foi do bem, do amor. Quando Deus semeou, ele semeou o bem, o amor, o trigo, né? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não foi o joio, ele não semeou o joio, né? Então, e nós sabemos que o trigo e o joio, eles são muito parecidas, são plantas bem parecidas, né? E no crescimento, só na hora da colheita é que existe a diferença. Enquanto broto pequeno, né, arbusto pequeno, eles são muito semelhantes. Muito semelhantes. Se misturam lá no campo. No campo. Mas na hora da colheita, o trigo produz o bom fruto e o joio não. O joio não tem frutos. E se a gente ver bem, por que Deus fez, né, o trigo, o bem, lançou essa semente? E não lançou o joio. Porque nós sabemos que o joio nasceu da invigilância do homem. Porque nós somos todos criados simples e ignorantes, propensos à evolução, ao bem, ao amor,
a prática de tudo que é do bem, né? Agora, devido à nossa invigilância, nós dormíamos, né? Dormiam os homens, né? Dormiam os homens, então nasceu ali o joio. E nós, então, esse joio cresceu ali no meio do trigo, né? E muitos fizeram o mau uso das faculdades que receberam de Deus, foi da onde surgiu esse joio. Deus não produziu o mal, ele produziu o bem. O aparecimento do mal é nossa, é consequência. Faz sentido, né, Esther? Porque se Deus é o ser supremo, criador do universo, um exemplo de justiça, de bondade, né, é onipresente, está em todos os lugares, é onisciente, sabe tudo, mas Deus não iria criar o mal. Não. Né? Tudo que nós chamamos de mal, tudo que a gente acha que é ruim, não poderia ter partido desse ser perfeito e bom que a tudo criou, né? Exatamente. Então ele surgiu assim, como os homens dormiam, e o joio foi lançado ao campo. Então já sabemos que esse dormiam somos nós, com a nossa falta de vigilância, né? Com os nossos maus instintos. Dormiam os homens, é que não ficamos vigilantes, não ficamos atentos, não cuidamos dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes, e o mal cresceu dentro de nós, né? E a gente faz isso, é bom lembrar, frisar, porque nós somos dotados do livre-arbítrio, né? Exatamente. Deus também não nos criou para o mal, nos criou para o bem. Só que nos deu a liberdade de escolha, de decisão. E às vezes nós decidimos mal, de forma errada, né? Não fazemos. Então somos nós mesmos, né? As criaturas é que praticam o mal. E não que o mal tenha vindo de Deus. E essa parábola, ela traz uma mensagem muito consoladora, mas porque ela nos dá a oportunidade, mesmo sendo joio, de crescer no meio do trigo e melhorar. Mas ela traz também uma mensagem de advertência para todos nós, né? Porque ela nos chama a atenção para que a gente esteja sempre vigiando para que o mal não cresça muito, né? Que ele não se desenvolva. E também essa parábola nos fala que Deus está sempre vigilante. Ele está cuidando da semeadura, de tudo aquilo que ele plantou. Nós nunca estamos sozinhos. Deus está sempre ao nosso lado, ele está atento com o que está acontecendo conosco e está sempre nos dando orientações e nos mandando instruções para que a gente elimine esse joio que ainda existe dentro de nós. E mostra também essa passagem a administração divina do mundo e do coração dos homens, porque ele está administrando não só o que acontece conosco, mas também tudo aquilo que acontece com o nosso mundo. Deus é um dos maiores administradores, né? Administrar toda essa grandeza. Não, dos maiores não, tem que ser o maior. É o maior administrador, né? O universo não tem limites, né? E ainda essa passagem nos orienta que nós não devemos arrancar o joio antes do crescimento, porque nós podemos atrapalhar o trigo que está em desenvolvimento naquele campo, né, Edson? Então, sempre Deus semeia o bem, que é o alimento espiritual para nós, e o inimigo, que é aquele que veio semear o joio, são os nossos sentimentos ainda inferiores, as nossas cristalizações internas, que ainda teimam em continuar praticando o mal. E na hora da ceifa, é que nós vamos ver o resultado, porque se conhece a árvore pelos seus frutos, né? Então, na hora, principalmente da nossa morte, o que os ceifeiros vão fazer? Eles vão verificar os nossos frutos e ver para onde que nós deveremos ser conduzidos. Se os nossos frutos forem bons, se forem de trigo, significa que nós seremos aproveitados. Aproveitamos a nossa experiência, a nossa estada aqui no planeta. Se os nossos frutos, ao contrário, não existirem, forem estéreis como o joio, possivelmente seremos arrancados e lançados a um lugar não muito bom, né? É uma parábola rica, muito interessante. Nós continuaremos falando sobre ela logo após a mensagem dos nossos apoiadores.
Artecom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho Guaxupé, quilômetro 100. Se você procura o melhor atendimento, agilidade no serviço, o melhor preço e produtos de altíssima qualidade, venha conhecer a Ricinóio. Álcool em gel, colônias e cosméticos, produtos de limpeza em geral, diretos da fábrica, aprovados pela Vigilância Sanitária. Qualidade, preço e comodidade em sua casa. Tudo em um só lugar. Entregas grátis para Guaxupé. Ricinóio 3551-2509. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Cicobi Cred. Agora com uma novidade, você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes. Telefone 3551-6589. De volta com o programa Estrada de Damasco na TV, órgão divulgador da doutrina espírita. Estamos hoje falando sobre a parábola do trigo e do joio. A Esther falou bastante nessa primeira parte, já nos explicou que o nome correto, mais adequado, seria parábola do trigo e do joio, e não só parábola do joio ou parábola do trigo. E vem nos mostrar, ensinar-nos de forma alegórica, de forma parabólica, vamos dizer assim, que o bem foi criado por Deus desde sempre, e o homem, com a sua falta de vigilância, com o seu livre-arbítrio, por falta de fé, permitiu o aparecimento do mal. O trigo representa o bem e o joio representa o mal. É muito interessante esse bem e mal na Terra. Nós somos seres duais. O homem está sempre dividido entre dois polos. É o bem e o mal, o certo e o errado, a noite e o dia, o claro e o escuro, né? A gente está sempre se equilibrando, né, nessas coisas. A matéria e o espírito, que é sempre tema das nossas conversas. E é muito fácil da gente entender isso. O Espiritismo tem uma explicação bastante simples sobre isso. A Esther, inclusive, já nos falou. A Terra, quando foi criada, e nos seus primeiros milhões ou até bilhões de anos, ela foi um planeta primitivo, né? Um mundo primitivo, hostil. Então apareceram aqui os hominídeos, aqueles homens que mais se assemelhavam a animais do que seres humanos. O tempo passou, milhares, milhões de anos, e de repente esse homem material evoluiu, modificou suas aparências, os seus traços genéticos, e ficou pronto para receber espíritos melhores, espíritos superiores. E vieram para cá já espíritos habitar um mundo de expiação e provas, não mais um mundo primitivo. Nessa condição de mundo de expiação e prova, nós estamos hoje no final dessa era. Vamos mudar para uma outra fase, vamos para um mundo de regeneração, para uma nova classificação. Então, todo esse período de mundo de expiação e provas,
conviveram aqui espíritos adiantados, poucos, e espíritos mais atrasados em várias etapas, em vários graus, né, Esther? Mas espíritos atrasados. Então, quando a gente fala que não se pode arrancar o joio, o trigo, o joio do meio do trigo, sob pena de danificar o trigo, isso é uma verdade. É só a gente refletir um pouquinho. Está lá o campo semeado, né? Os arbustos com seus 30, 40 centímetros de altura, tudo verdinho, bonito. Se você for lá tirar toda a erva daninha, todo o joio que está no meio, entrelaçado, você vai perder um tanto de trigo. Você arrancará sem querer muito trigo naquele meio. E é assim. Por quê? Nós temos aqui espíritos que se assemelham ao joio, que pelo seu grau de evolução não estão adiantados, convivendo na família, convivendo no trabalho, convivendo na sociedade com espíritos mais adiantados. Né? Se um ceifeiro do Senhor, um anjo, um espírito superior, enfim, aquele que vai fazer o corte vier e passar aí de uma, vamos dizer assim, de uma podada só, né? Muitos espíritos também adiantados serão ceifados. E temos que lembrar que esses espíritos mais atrasados e que se assemelham a joio também auxiliam os espíritos adiantados. Os espíritos mais adiantados têm às vezes a sua fé fortalecida, a sua crença, ao ver os erros cometidos, né? Ele se fortalece. Os erros cometidos pelo irmão despertam nele caridade, sentimento de justiça, de proteção. Quantos espíritos missionários vêm aqui e dão a vida, né? Perdem inclusive a vida física mesmo para ajudar os outros. Então, os espíritos mais atrasados aprendem com os evoluídos, com os bons, mas também ajudam esses bons a preservarem na fé e a melhorar a sua condição. A gente fala isso, falando assim em espíritos, estamos pensando em missionários, em pessoas que ensinam, mas a gente tem isso na própria família, né, Esther? Na própria casa. O Espiritismo nos ensina que muitos dos nossos familiares, dos nossos parentes, são espíritos que são colocados conosco para resgate ou para aprenderem conosco, para evoluir. Alguns estão aqui para que nós resgatemos falta do passado, ou que eles resgatem falta do passado para conosco. Outros estão aqui para que a gente os ajude, para que nessa encarnação eles cumpram o que prometeram, cumpram os seus desígnios e objetivos, não falhem, né? Só que o que acontece? Existe aquela famosa expressão, ovelha negra da família, tudo. E nós sabemos que às vezes a ovelha negra é muito amada pelos pais, pela mãe, pelo pai, principalmente pelas mães, e também pelos irmãos. Então, simplesmente você ceifar aí esse joio, vai trazer dor, vai trazer sofrimento para aquele que às vezes é um pouco mais adiantado e convive com ele. Então, arrancar o joio também traz danos ao trigo. E isso a gente pode sentir na nossa própria casa. A nossa família vai sentir muito quando isso acontece. Por outro lado, ele ali naquele ambiente familiar ali, o que ele vai fazer? Ele vai aprender, ele vai evoluir, e é o local ideal para que ele melhore, para que ele resgate faltas, para que ele assuma seus compromissos, cresça principalmente eticamente e moralmente e se torne um espírito melhor. É por isso que não se pode separar o mal do bem aqui. Muitas vezes eles têm que conviver. A gente vê muita gente, às vezes, que tem uma certa falta de fé, ou que as pessoas tidas como muito inteligentes e que sempre criticam Deus e falam, não sei porque Deus às vezes permite certas coisas. Ele sabe que somos fracos, que somos falíveis, por que deixar que certas coisas que parecem o mal aconteçam, né? É só lembrar da parábola do joio e do trigo. Muitas coisas erradas, muitas coisas que parecem extremamente más, perversas, cruéis que acontecem,
são para dar exemplo, são para instruir e porque aqueles espíritos envolvidos precisavam. Deus poderia ter evitado? Poderia, né? Mas se não houve oração, se não houve interesse, se não houve fé, merecimento principalmente, por parte, isso não vai ser evitado. E faz parte desse nosso mundo ainda um pouco atrasado, conviver aqui o bem e o mal. E é muito interessante que nós estamos falando da Terra, do bem e do mal, mas se a gente voltar ao micro, né? Vamos deixar o macro de lado, universo, Terra, vamos pensar só em nós. Conosco também o mal convive com o bem, não é verdade, Esther? Todos os dias. Todos os dias, todas as horas, uma eterna luta. Não precisamos achar que as pessoas que são mais evoluídas, são talvez mais inteligentes, ou que mesmo aqueles que parecem melhores, eles também têm os seus momentos de fraqueza, têm os seus momentos de dúvida, vamos dizer assim, aquelas tentações que chegam. A gente não é infalível. O mal e o bem convivem em nós. Por quê? Porque somos espíritos ainda em evolução. Se tirarmos alguns missionários muito valorosos, esses espíritos que a gente conhece, alguns santos da igreja, outros criadores famosos, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, um Francisco de Assis, somos quase todos espíritos em evolução, em aprendizagem. E temos em nós o mal. Acho que não? Se dissermos uma porção maléfica, ainda habita em nós, né? Uma coisa feia, agora mesmo você falou do maligno, temos o orgulho, a vaidade, a soberba, né? A gente combate isso, domina, exerce um exercício, um policiamento sobre isso, mas às vezes isso se manifesta na gente, sim. Em quantos momentos, principalmente nos momentos de raiva, né? Principalmente nos momentos de descontrole emocional, às vezes isso aflora. O apego aos bens materiais, a gente é por evoluído, mas de repente a pessoa tem uma fraqueza por determinadas coisas e deixa-se influenciar. Nós sabemos que temos essa porção. E até essa porção é duvidosa, Esther. O orgulho, a ambição, a vaidade, né, que causam tão mal ao ser humano, também ajudam a produzir a riqueza das nações, né? Um povo que entesoura muito, que ambiciona muito. Os romanos se tornaram poderosíssimos lá na época deles, porque pilhavam, porque dominavam os povos indefesos, mas construíram um grande império que também se sobressaiu na arte, na cultura, e que depois aquele conhecimento foi incorporado por outros povos, por outras gerações. Então o bem e o mal convivem na Terra, convivem dentro de nós, na sociedade, em tudo. E nem sempre pode se extirpar o mal, né? Não é à toa que no Pai Nosso, quando no seu finalzinho, você diz, e livrai-nos do mal. Aqui, ó, só o mal que rodeia, o mal dos outros que vai chegar a nós, não. Livrai-nos do nosso mal também, do né? mal que está dentro do da mal gente, interno, né? Livrai-nos do nosso joio, né? Tem. E assim, quase chegando ao fim do nosso programa, a gente podia lembrar até uma coisa que essa parábola nos ensina. Ela nos traz um ensinamento sobre a tolerância e a intolerância religiosa. Algumas religiões, né, até hoje, desejam o extermínio das outras, dos seus fiéis. No passado, época medieval, quanta guerra, quanta matança em nome de uma religião, de crenças erradas, né? Felizmente, ainda existem essas guerras pelo globo aí, em alguns pontos. Felizmente não conosco aqui, mas nós vivemos hoje dentro das igrejas, dos centros espíritas, dos templos. Tá? Existem grupos, grupos, pequenas porções que quantas vezes pedem a exclusão de um determinado membro, um determinado irmão, porque o consideram desagregador, que não
que não participam, que às vezes vacila na sua fé e pedem a sua exclusão. Essa parábola vem dizer que nós temos que ser tolerantes com eles. São joio no meio do trigo também para aprender, para adquirir conhecimento, para evoluir e para testar a paciência, a tolerância, a calma, o amor dos que estão em volta. Martinho Lutero, né, pregou um sermão sobre essa parábola certa vez, no qual ele afirmou que somente Deus pode separar os falsos crentes dos verdadeiros. E que matar hereges ou infiéis eliminava qualquer oportunidade que eles poderiam ter para a salvação. Isso deve ter sido por volta de 1400 e pouco, né? Uma interpretação aí bem amorosa, né? Bem sensata, bem atualizada para os dias de hoje dessa parábola. O joio e o trigo estão conosco. Devemos manter o joio até a ceifa. É assim, vamos aprender a conviver com isso. Quando a Terra mudar, se tornar um planeta melhor, de regeneração, ou um planeta superior, aí sim haverá um predomínio do bem. Mas por enquanto nós temos que conviver com os dois. Agradecemos a sua atenção, esperamos que você esteja conosco no próximo programa. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.